Giovanna queria sumir no mesmo momento em que ouviu o policial dizer: seu marido e filhos morreram e já foram enterrados no cemitério local. Sinto muito pela sua perda. Como isso pôde acontecer? Há 5 dias, tudo era diferente. 5 dias atrás, Giovanna veio para o mar com seu marido e filhos, André e Diogo. Areia da praia, brisa quente de verão, tudo parecia um conto de fadas. Os filhos estavam muito animados, pois era a primeira vez que estavam no mar. Giovanna também estava empolgada. A última vez que ela havia tirado férias foi quando ainda era adolescente, com seus pais. Depois disso, passou todas as férias em casa, cuidando do jardim, limpando a casa e lavando roupa, como se fosse o que as férias significassem para ela. Ela tinha esquecido o que eram férias de verdade. O mais importante é que não havia compromissos, pacientes doentes, filas e relatórios intermináveis. Giovanna trabalhava como médica em um hospital e vivia em uma pequena e remota vila no meio do nada. Ela estava profundamente apaixonada por seu marido, Júlio, um homem inteligente, atencioso e querido. Eles se conheceram na cidade quando Giovanna se formou na faculdade de medicina e ele na universidade de serviço público. Casaram-se 3 meses depois de se conhecerem. Após a graduação, decidiram ir para a terra natal de Giovanna, onde foram recebidos com entusiasmo pela comunidade. Foram imediatamente providenciados um apartamento para morar. Giovanna conseguiu emprego no hospital e Júlio na administração municipal local, com uma posição de responsabilidade relacionada a compras públicas. Tudo parecia perfeito. No entanto, havia algo negativo em sua vida aparentemente perfeita. Giovanna não conseguia engravidar, apesar de ser médica e de todas as tentativas de tratamento. Os anos passaram, e ela aceitou sua infertilidade. Mas, de repente, começou a sentir-se mal e, como médica, temia o pior. Foi quando a enfermeira idosa, Roberta, lhe perguntou: quando foi a última vez que você fez um teste de gravidez? Giovanna sabia que era impossível, mas fez o teste mesmo assim e quase desmaiou de surpresa. 2 listras. Ela contou a Júlio, que mal podia acreditar. Ele a pegou nos braços e a girou por um longo tempo, enquanto Giovanna ria de felicidade. E quando ficou claro que teriam 2 filhos de uma só vez, ela agradeceu a Deus por ter tido misericórdia dela. André e Diogo nasceram com 7 minutos de diferença, 7 minutos felizes. Giovanna acreditava que seus filhos teriam uma vida longa e feliz. Júlio estava orgulhoso de ter 2 herdeiros e a amava profundamente. Assim, viveram durante 5 anos. Após o nascimento dos filhos, Giovanna tirou licença maternidade no início, mas quando as crianças foram para o jardim de infância, ela voltou ao trabalho. Estava cansada de trabalhar no hospital, mas nunca se queixou nem desejou uma vida diferente. Júlio também trabalhou duro nesse período e era respeitado na administração. Muitas vezes viajava a trabalho e seus colegas pediam conselhos a ele. Ele era uma pessoa muito importante na vila deles. Infelizmente, não tinham tempo para férias. Mas um dia, num verão, ele surpreendeu Giovanna: querida, que tal irmos de férias para o litoral? Ela sorriu com tristeza e respondeu: você está falando sério? Eu adoraria ir de férias. Temos salários decentes, mas também muitas despesas. Não tenho certeza se podemos pagar por isso até lá. Eles compraram uma boa casa com uma hipoteca, pegaram um empréstimo para comprar um carro e gastaram muito dinheiro com os 2 filhos. Eles me deram um bônus. Júlio sorriu levemente. Um bônus tão generoso que, a princípio, eu não conseguia acreditar. Ele disse a Giovanna o valor, e ela até abriu a boca de surpresa. Para que é esse dinheiro? Ela perguntou ao marido. Pelo ótimo trabalho, ele riu. Então eu me pergunto, devemos pagar o resto da hipoteca ou ir de férias? Vamos de férias, respondeu Giovanna balançando os cachos loiros, e a hipoteca voltará das férias e a pagaremos. E assim os bilhetes foram pagos, as malas foram feitas e em breve, toda a família estava a caminho do mar.
Adultos e crianças estavam ansiosos por umas ótimas férias. Ao chegar ao hotel, os 4 largaram apressadamente as malas e foram para a praia. Eles nadaram, tomaram sol, comeram uma comida deliciosa e beberam coquetéis. Como médica, Giovanna resistiu a isso no início, mas depois deixou suas preocupações de lado. Era um dia como qualquer outro em que tivessem esse tipo de férias. À noite, eles podiam relaxar um pouco no quarto do hotel. Giovanna começou a se sentir mal. Ela começou a vomitar. A convulsão começou. Ela quase perdeu a consciência. Júlio ligou para uma ambulância com as mãos trêmulas. Os meninos se agarraram a ele com medo, olhando para a mãe deitada na cama. Giovanna não conseguia entender o que estava errado. Envenenamento, mas mesmo naquele momento, ela não pensou em si mesma, mas em seus filhos e marido. Ela esperava que nada acontecesse com eles. Essa foi a última lembrança que ela se lembrou quando a ambulância chegou. Ela já estava inconsciente. Então, passou 4 dias agonizantes no hospital. Finalmente, Giovanna melhorou. Os médicos disseram que foi envenenamento, mas com o quê? E como estava sua família? Por que eles não a visitavam? Os médicos sugeriram que algum tipo de mofo poderia ter causado o envenenamento, mas ficaram em silêncio e baixaram os olhos quando ela perguntou sobre sua família. Mas então um policial veio e contou a ela tudo. Júlio e seus filhos se foram. E não foi por causa do envenenamento. Giovanna soube que na manhã seguinte, depois de ter sido levada para o hospital, Júlio alugou um carro e dirigiu com os filhos até o hospital para vê-la. Uma parte da estrada era muito perigosa. O policial explicou: nas montanhas, seu marido excedeu o limite de velocidade e perdeu a curva. Os moradores sabem das peculiaridades dessa estrada, mas ninguém avisou a ele. O carro de Júlio e seus filhos saiu da estrada. Os socorristas os retiraram rapidamente, mas infelizmente, todos os 3 já estavam mortos. A decisão foi tomada de enterrá-los no cemitério local. Está quente, é verão, e nosso necrotério está passando por reformas agora. É uma longa viagem até o distrito vizinho. Você estava inconsciente, não pudemos perguntar o que fazer, então, os enterramos aqui. Giovanna sussurrou através das lágrimas: por quê? Por que você fez isso? Nem me deu a chance de me despedir do meu marido e filhos. Não posso acreditar nisso. O policial tentou consolá-la: eu sei que é difícil aceitar a situação, mas você precisa entender que é verão, está quente. Os refrigeradores e a morgue não estão funcionando. Você está no hospital. O médico repetiu e explicou que foi uma sorte que tudo tenha sido feito tão rapidamente. Aconteceu que o prefeito da cidade onde eles foram enterrados conhecia seu marido. Quem é ele? Rodrigo. Acho que Rodrigo e seu marido estudaram na mesma escola. Rodrigo organizou o funeral. Exausta, Giovanna desabou na cama e chorou, chorou, chorou. A injeção de sedativo fez seu efeito, e ela caiu em algum tipo de vazio. Ela recuperou a consciência na manhã seguinte. Me dê alta, ela disse ao médico que a estava acompanhando. Mas como posso dar alta para você? Você mesma era médica. Você tem que entender. Ainda precisamos monitorar sua saúde. Você está muito fraca. Não há nada de errado comigo, respondeu Giovanna com raiva. Se você não me liberar, vou fugir. Então, ela ficou em silêncio por um momento e acrescentou mais suavemente: quero visitar os túmulos de meu marido e filhos. O médico não disse nada. Apenas suspirou profundamente, assentiu compreensivamente e assinou o formulário de alta. Se acontecer alguma coisa, ligue imediatamente para a ambulância, ele disse. Giovanna concordou com a cabeça levemente. No entanto, o médico percebeu que Giovanna não pretendia ligar para nenhum lugar. Ela estava com tanta dor que não queria mais viver, mas isso não era da conta dele.
O importante era que Giovanna assinou a recusa de continuar o tratamento. Ela é adulta, livre para fazer o que quiser. Giovanna saiu do hospital e foi para o cemitério. O motorista já sabia quem ela era e mostrou simpatia durante todo o caminho. E no cemitério, ele até se ofereceu para ajudar a encontrar os túmulos de Júlio e seus filhos. Eles costumam enterrar pessoas assim em uma área separada, na beira do cemitério, explicou ele. Pessoas assim. O que você quer dizer? Giovanna não entendeu. Bem, aqueles que não têm parentes, respondeu o motorista hesitante, percebendo que havia dito bobagem. Desculpe. Não era isso que eu queria dizer. É que a administração local os enterrou. Giovanna não respondeu, apenas enxugou as lágrimas. Parecia que seu marido e seus filhos haviam sido enterrados como sem-teto. Era tão doloroso e perturbador. Logo, Giovanna estava em pé diante dos túmulos de seus entes queridos. Um túmulo maior, 2 menores. Cruzes de madeira com placas de identificação com seus nomes completos e a data da morte. Não acredito, sussurrou Giovanna de repente. A mulher nem percebeu o que havia dito a princípio. Mas então a ideia se fixou em sua cabeça. Sim, ela não acredita que Júlio, André e Diogo estão mortos. Não, ela nunca viu sequer seus corpos. Giovanna soluçou e então desabou no chão. O motorista estava ao lado dela, mas decidiu não impedir essa pobre jovem de chorar sua tristeza. Giovanna quase gritava de angústia, então de repente parou e colocou uma das mãos em um monte de terra fresca e a outra na outra mão. Em seguida, ela começou a jogar freneticamente a terra para o lado. O que você está fazendo? Gritou o motorista apavorado. Pare com isso. Eu não acredito que eles estão mortos, ela disse, virando-se para ele. Eu vejo seus rostos. Como você pode imaginar isso? O homem murmurou e depois mais convincentemente, são mais de 2 metros de profundidade. E o que você espera ver lá? Eu entendo que você está em luto, mas por favor, pense 2 vezes. Os corpos foram enterrados há vários dias e ninguém vai permitir que você desenterre túmulos assim facilmente. Se eu chamar a polícia agora, você estará em apuros. Mesmo que você realmente queira desenterrar túmulos e caixões, faça tudo dentro da lei. Peça uma exumação, certo? Uma exumação? Giovanna repetiu após ele e imediatamente parou de cavar a terra. É o que vou fazer. Obrigada pela sua recomendação. Você pode me levar à polícia? Claro, concordou o motorista. Mas lave as mãos, por favor, tenho água no carro. Na delegacia os policiais tentaram convencer Giovanna de que ela não deveria iniciar essa bobagem. Mas a mulher era incansável. Ela foi ver Rodrigo, o colega de classe de Júlio. Mas, por algum motivo, ele disse que estava ocupado e tinha deixado a cidade. Giovanna não conseguiu mais entrar em contato com ele. Então, ela ligou para os pais. Eles já sabiam o que havia acontecido e também ficaram chocados por seu genro e netos estarem tão distantes. Eles nem podiam visitar seus túmulos. Parecia desumano. O pai de Giovanna, um ex-funcionário do Ministério Público, chamou seus amigos e ex-colegas. E em breve Giovanna obteve permissão para a exumação. Durante todo esse tempo, enquanto Giovanna tentava obter essa permissão, ela estava morando em uma pequena casa. Uma senhora idosa local decidiu ajudar a pobre viúva e a abrigou. O problema era que ela não tinha muito dinheiro, e ficar em um hotel era muito caro. Mas ela também tinha que pagar pela exumação e pelo transporte dos corpos. Seus pais prometeram ajudar com isso. Eles tentaram juntar a quantia necessária. Enquanto isso, Giovanna não conseguia entender para onde havia ido o cartão bancário de Júlio. A polícia encontrou todos os documentos no local do acidente, mas não o cartão. A polícia presumiu que o cartão simplesmente se perdeu entre as rochas.
Talvez fosse verdade, mas por algum motivo, Giovanna continuava pensando nisso. De qualquer forma, ela resolveria quando chegasse em casa. As lembranças de sua casa estavam dilacerando seu coração. Sim, ela voltaria para casa, mas sua família não voltaria. Como ela viveria na casa da família sozinha? Seria capaz de ficar em um lugar onde tudo a lembrava de seus filhos e marido? Todos esses pensamentos deixavam Giovanna louca. Ela passava horas no pequeno quarto, olhando para um ponto. Ana, a simpática senhora idosa que abrigou Giovanna, simpatizava com sua dor e tentava distraí-la. Ela convidava para tomar chá, para dar um passeio no jardim, mas Giovanna não queria fazer nada. Ela era como um amontoado de dor e sofrimento imenso. Ela poderia passar horas relembrando como ela e Júlio se conheceram, como se apaixonaram, como seus filhos tão esperados nasceram. Giovanna estava certa de que viveriam uma vida longa e feliz. O destino era tão injusto. Finalmente, ela conseguiu todos os documentos necessários para a exumação, e seus pais enviaram a quantia necessária de dinheiro. Giovanna fez os arranjos para o transporte dos corpos. As pessoas tentaram convencê-la a não estar no cemitério durante a exumação, mas ela estava decidida. Ela precisava estar lá com sua família. Giovanna chegou ao cemitério antes do serviço funerário. Finalmente, eles também chegaram. Giovanna olhou para eles ansiosamente. A dor estava dilacerando seu coração. O que eles estavam esperando? Madame? Vamos fazer tudo perfeitamente agora, disse um deles com um sorriso. Eles realmente achavam engraçado. Seu marido e filhos estavam naqueles túmulos, e eles estavam rindo. O outro homem, percebendo os lábios trêmulos de Giovanna, empurrou o colega de lado, sinalizando que ele deveria se calar. Perdoe-o, ele disse. Para nós, Giovanna, é apenas um trabalho. Embora enterramos mais do que desenterramos. Sim, eu entendo, Giovanna respondeu e baixou a cabeça para que ninguém visse suas lágrimas. Eles começaram a trabalhar. Inicialmente, decidiram desenterrar o túmulo de Júlio. E estava na hora dos homens chegarem ao caixão quando, de repente, houve uma exclamação de surpresa de um deles. Eu não entendo onde eles o enterraram. O outro também murmurou algo perplexo. Em breve, os homens saíram do buraco. Ei, pessoal, não há caixão aqui, disse um deles. Os policiais que testemunharam a exumação inicialmente acharam que os homens tinham decidido fazer uma piada, mas logo perceberam que o túmulo estava realmente vazio. Não havia caixão. Giovanna ficou confusa. Onde está Júlio? Ela sussurrou silenciosamente, depois, empalidecendo, acrescentou, onde estão meus filhos? Os túmulos de André e Diogo também estavam vazios. Então, havia 3 túmulos falsos no cemitério. A polícia fez algumas perguntas ao chefe do assentamento. Rodrigo foi detido no aeroporto. Ele queria ir para outra região. O que ele contou a Giovanna e aos oficiais foi chocante. Então, o que aconteceu com Júlio e os meninos? Perguntou Giovanna. Nada, na verdade, exceto que Júlio organizou um funeral para si mesmo, e para seus filhos. Rodrigo disse que Júlio o havia contatado um mês atrás com um pedido estranho para seu próprio funeral. A princípio, Rodrigo recusou, mesmo que Júlio tivesse sido seu amigo no passado, mas Júlio o convenceu com uma quantia decente de dinheiro, o que ajudou muito. Rodrigo subornou todos para ajudá-lo a obter os documentos falsos sobre o acidente, a autópsia e o enterro. Sim, não foi barato, mas ele foi bem pago. Eu não acredito em você, Giovanna lhe disse. Júlio não faria uma coisa dessas. Por que ele faria isso? Essa performance foi para você? Rodrigo respondeu cansado. Para mim, exatamente. Em seguida, Rodrigo contou a eles que Júlio havia decidido terminar o relacionamento com Giovanna há muito tempo. A questão é que, em uma de suas viagens de negócios, ele conheceu uma garota.
Eles começaram um relacionamento. Eles se viam apenas algumas vezes por ano, mas ambos queriam mais. E recentemente, essa garota herdou uma casa à beira-mar e se mudou para lá. Ela pediu a Júlio que fosse morar com ela. Ele queria deixar tudo para trás e ir para sua amada, mas sua ganância o deteve. Ele percebeu que teria que se divorciar de sua esposa, dividir sua propriedade e também pagar pensão alimentícia. Júlio não queria isso. Mas, de repente, surgiram alguns problemas no trabalho. A administração regional descobriu sobre suas artimanhas com licitações públicas e contratos governamentais. Foi quando Júlio decidiu agir enquanto seus chefes diretos não estavam cientes de suas artimanhas. Ele fez outro acordo ilegal e, com o dinheiro que recebeu, foi para o mar com sua família. Júlio planejou tudo detalhadamente, e Rodrigo o ajudaria. Mas e Giovanna? Sua amante o ajudou a se livrar de Giovanna. Um parente dela era um curandeiro. Ela lhes deu uma espécie de poção de ervas que era muito venenosa. Júlio a colocou no café de Giovanna no quarto de hotel, sabendo que os meninos não a beberiam. Então, quando Giovanna foi levada para o hospital, ele encenou aquela ridícula farsa com o acidente e o funeral. Era um plano brilhante e teria funcionado, mas Giovanna era teimosa demais e conseguiu a permissão para a exumação. Ela não conseguia abandonar seus entes queridos mesmo depois de mortos. No entanto, descobriu-se que nem todos os entes queridos amavam. Giovanna ouviu Rodrigo e não conseguia entender por que não percebera que seu marido estava traindo-a. Ela tinha certeza de que tinham um relacionamento perfeito, como se lesse seus pensamentos. No final da história, Rodrigo acrescentou: Júlio é um ótimo ator, um ator. Quando Giovanna ouviu isso, mal conseguiu conter as lágrimas. Isso significava que toda a vida de sua família era uma atuação para Júlio também? Onde estão meus filhos agora? Ela perguntou a Rodrigo em voz baixa. Provavelmente com o pai. Rodrigo encolheu os ombros. Eu não os vi. Júlio foi lá tarde da noite, ajudou a colocar as cruzes nos túmulos e disse que finalmente estava a caminho de sua amante. Felizmente, ele sabia o endereço dela, e em breve a polícia e Giovanna estavam a caminho. O assentamento ficava a 100 quilômetros de onde a história havia acontecido. Giovanna rezava a Deus o tempo todo, implorando ao Todo-Poderoso que mantivesse seus meninos vivos, isso era o mais importante. E Júlio, ele tem que pagar por tudo. Finalmente, encontraram o endereço que Rodrigo havia dado a eles. Havia uma pequena casa, um cercado coberto de era e um jardim cheio de flores. Giovanna abriu corajosamente o portão, empurrando os policiais de lado. Eles a olharam surpresos, mas não disseram uma palavra. Foi assim que entraram. Giovanna foi a primeira a entrar, e os outros a seguiram. De repente, a porta da casa se abriu, e André e Diogo apareceram na soleira vivos e bem. Mamãe! Exclamou André, correndo para Giovanna e a abraçando. Diogo correu até ela também. Giovanna abraçou as crianças com força, beijando-as e chorando. Mas desta vez eram lágrimas de alegria. Mas papai disse que você morreu, disse André quietamente, abraçando sua mãe ainda mais forte. E agora temos que morar com a nova esposa dele. Ela é muito má. Mamãe, eu sabia que você estava viva, papai estava errado, disse Diogo, soluçando. Errado, ecoou Giovanna. E então a garota que havia arruinado seu casamento apareceu na porta. A garota era deslumbrante, alta, magra e loira. Giovanna nunca tinha se sentido tão atraente. O que essa garota sem graça valia para abandonar uma família? Quando a garota viu o policial, ela entendeu tudo. Sorriu torto e disse: chega ao fim da apresentação. O portão rangeu, e todos viram Júlio, que, percebendo que tipo de convidados haviam chegado até ele, tentou fugir, mas foi detido pela polícia. Eles o levaram para a delegacia e o interrogaram. Júlio contou tudo. Sim, ele tinha uma amante, ele não queria pagar pensão alimentícia.
E ele também poderia ir para a prisão por corrupção e fraude. Então ele teve que montar essa pequena encenação. Giovanna foi autorizada a ver o marido. Me diga, Giovanna perguntou baixinho, você já me amou? Porque eu deveria te amar, boba, Júlio sorriu maliciosamente. Eu me sentia confortável com a Evelyn. Eu sou feliz com a Evelyn. Sabe, embora você nunca entenderia. Giovanna não disse mais nada para ele. Simplesmente saiu da sala. Ela estava feliz. Ela realmente o amava. E pensava que também era amada. Mas tudo acabou sendo mais prosaico. Ele estava apenas a usando. Vá para o inferno, seu desgraçado, Giovanna sussurrou com raiva quando já estava do lado de fora. Eu posso viver sem você. O mais importante é que as crianças estão comigo. Em breve, Giovanna e as crianças foram para casa. Seus pais estavam tão felizes que seus netos estavam vivos e bem. Júlio foi condenado e recebeu uma longa pena de prisão por fraude. Além dele, várias outras pessoas, cúmplices de Júlio, foram presas. Giovanna se divorciou de seu marido. Ela teve que vender sua casa e carro para pagar todas as suas dívidas. Junto com seus filhos, ela se mudou para a casa dos pais, e não tinha arrependimentos quanto a isso. Agora, todas as pessoas mais queridas estavam ao seu lado. As crianças e seus pais. Quanto a seu marido, ela pode viver feliz sem ele.